Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Hebreus. Há muito a aprendermos, não é o porquê que este livro foi escrito, obviamente que foi escrito como o título diz para os hebreus, não é? E hoje nós estamos no capítulo 2, vamos estar estudando este capítulo, tem muito a nos ensinar, amém, queridos? Mas vamos orar. Nós ainda estamos pedindo oração pelo nosso irmão Valdir, da igreja em Guapimirim, operou, colocou 4 pontes, 3 safenas e uma malha, mas ontem ele conversou comigo, está bem, não é? Louvar a Deus, Senhor, e graças a Deus pelas vitórias que o nosso povo tem tido, né? Mas também a minha sobrinha Marcele Silva Soares Neves, que também está no estado crítico. Nós precisamos continuar orando. O nosso irmão Raimundo Nonato, ele já está no quarto, né? E em tratamento, mas muito esperançoso de logo estar retornando para o seu lar. Vamos estar orando por ele. Também quero e vamos orar pela a nossa igreja sede, São Miguel Paulista. Hoje é o dia que nós estaremos fazendo a evangelização, é o culto de missões, não é? Não esquecendo que hoje, não é? Teremos à noite, às 16 horas, nós vamos ter uma palestra com
o nosso irmão Daniel de Guarulhos, é um jovem muito abençoado que estará fazendo uma palestra sobre missões e evangelismo às 16 horas. Às 18 horas nós vamos ter o nosso grande culto de missões, com o nosso pastor Tony estará pregando. Ele é da República dos Camarões, mas está congregando ali na nossa igreja em Jardim Nazaré com o nosso pastor Leonardo. Então, queridos, hoje é um dia bastante abençoado e vamos estar orando, né? Não esquecer de orar pelo nosso país, nosso Brasil, que precisa muito do Senhor, não é? E a igreja do Senhor, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Pastor Wesley, bem-vindo, né? Está aí José Maria Santos, mas é a irmã, né? Deus abençoe a irmã, seja bem-vinda. Louvado é o Senhor. Oremos, irmão. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela noite de paz que nos concedestes, pela semana abençoada também que tivemos, Senhor, porque as tuas mãos têm nos protegido, nos guardado, e está o nosso caderno de oração com muitos pedidos. Quero te apresentar, Pai, não esquecendo o nosso irmão Valdir, que está recuperando, e a minha sobrinha Marcele Neves, e também o Raimundo Nonato, Pai, que pelas tuas mãos poderosas ele está bem, mas que o Senhor complete a obra daquela vida, Pai. Agora eu oro pelo nosso trabalho de missões e evangelismo, que estará iniciando às 14 horas, Pai. Agora pela manhã, o nosso grupo de jovens estarão ensaiando, se preparando para, então, na tarde, termos uma tarde de muitos trabalhos para a Tua glória, Pai. Prepara, abençoa, usa, dá-nos um bom tempo para esse trabalho de rua que eles vão estar fazendo, Pai. Que sejam as Tuas mãos sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua obra, sobre esse ministério da Georgia, meu Pai. Que pela Tua misericórdia e graça continua crescendo, se estendendo e fazendo a obra de Deus, porque fomos chamados para fazer esse trabalho. Abençoa o nosso presidente Ademir Chaves, também o pastor Antônio José Calheiro, esses líderes de nível nacional e até internacional, porque a Tua obra tem atravessado as fronteiras, Pai. Também oro pelo nosso presidente, pastor Paulo Fracinetti, Paulo Roberto, aqui da nossa São Paulo Sul, e também pastor José Pelimatécia de Jesus, presidente da regional. Abençoe Isabelle, o seu esposo Rosival, que estarão comandando esse trabalho, ó Senhor, de evangelizações e missões, Pai. Que as Tuas mãos estejam sobre nós em graça. Agora te peço abençoar esse momento da escola, quando estaremos ministrando a Tua palavra, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai. Capacita esse pequenino e prepara o Teu povo para receber a Tua palavra. Assim eu oro entregando nas Tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Seja muito bem-vindo. Aí está a irmã Maria Aparecida, bem-vinda, Deus abençoe. Tem outros irmãos aí conosco, amém? Mas vamos ao nosso abertura, 545, do cantor cristão, né? Bem-vindo, a paz do Senhor todos. Louvemos. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvidos de Cristo e favores reais. Eusirosias, Dilson Fernandes, um abraço, bem-vindos. Escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Jovens alunos, escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem, vem, Sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus.
presente na escola, inspirando-me santo poder, e que sempre nos turba que feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem estar comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Nós estamos, então, já começando a nossa escola e sabemos que o nosso Deus está conosco. O nosso assunto hoje, nós vamos estar tratando exatamente, queridos, da pessoa de Jesus. Quem é ele, né? Até a irmã Márcia canta esse livro. Quem é este, né? Que tem autoridade. Quem é este que tem autoridade? Eu quero até aproveitar, né? Quem é este que tem autoridade? Com Márcia Costa. Vamos ouvi-la abrindo esse trabalho hoje, não é? Porque hoje nós vamos estar mostrando quem é Jesus, não é? Louvado é o nome do Senhor. Este louvor é muito interessante, né? E eu quero que comecemos já ouvindo quem é este Jesus maravilhoso, né? Que deu sua vida por nós. Glória a Deus por isso. Enquanto isso, você já vai meditando na palavra do Senhor. Está no livro de Hebreus, capítulo 2. Estamos no segundo capítulo e nós vamos ler esse capítulo que está dentro da nossa lição. Nós vamos ouvir primeiro este louvor. Quem é este? Júnia Moreira, bem-vinda, paz do Senhor. Minha autoridade para dizer para o mar se acalmar. Quem é este que amou a minha vida e a sua deu pra me salvar? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Igual não há. José Pereira, querida, paz do Senhor, sempre presente. É uma alegria tê-lo conosco. E o bravo mar. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem é Jesus? Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles deram N resposta, mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra Cristo quer dizer: tu és o Messias, aquele que havia de vir. Glória a Deus. Precisamos conhecê-lo e anunciá-lo. Quem é este que ama o perdido
Quem é esse que resolve os teus problemas e tira do corpo toda dor? Ele é igual não há. Domina o vento, o bravo mar. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Amém, queridos? É isso mesmo. Quem é? Jesus. Ele é Jesus, não é? E como Jesus, este é o nome que o Pai mandou colocar nele. Foi o próprio Pai, né? Que o anjo veio, colocarás o nome dele Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. Essa era a missão de Jesus. E o texto sagrado diz aqui, quando nós lemos aqui no livro de João, capítulo 1, nós vemos que na sua vinda era o esperado, uma profecia de 4.000 anos, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E os profetas falaram, não é? A lei comentou sobre ele, não é? Moisés vai falar sobre ele, mas aqui diz assim o texto: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, né? E sem ele nada do que foi feito se fez, né? E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele, no caso João, a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Agora vem o texto mais forte. Veio para o que era seu, os judeus, não é? E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio assim, esteve no meio deles, eles não o conheceram, não o receberam. O que aconteceria com este mundo se os judeus, que era o povo escolhido de Deus para anunciar Jesus, o tivessem recebido? Mas eles não receberam, desconheceram, crucificaram. Ainda que a crucificação, ela tinha, né, uma missão dada por Deus, ele seria, mas queridos, que ele seria crucificado, mas naturalmente que Deus, pelo seu poder onisciente, já sabia o que ia acontecer. Mas então nós hoje vamos entrar na nossa lição. Vamos lá. Qual é o nosso tema? Qual é a importância do livro aos Hebreus para as igrejas dos nossos dias? Olha só, Jesus veio para sofrer a morte e salvar os homens. Ele veio para expiar
o pecado do povo. Essa era a sua missão principal, não é? Então tá aqui, básico, Hebreus 12, devocional, Atos 7, 35 a 39. E o versículo de ouro, que é o texto áureo, está lá em Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O que você tem ouvido, o que Deus já falou, o que Deus tem feito, porque Deus tem se manifestado. Alguém disse, mas Deus existe? Os ateus, né, dizem que Deus não existe, que tudo que aconteceu foi um processo, né, que ocorreu, não é como foi, veio a teoria da evolução e diz que passamos por um processo evolutivo até chegar ao que somos. Por quê? Porque não conhecem o Senhor. Nós vamos ouvir aqui um comentário bíblico de Moody. Ele fala sobre essa epístola aos Hebreus. O estudante desta epístola deve compreender sua singularidade. Ela não é igual a nenhuma outra epístola do Novo Testamento e apresenta problemas que são peculiares a si mesmos. Na forma de construção, no estilo, na argumentação e em relação aos outros livros da Bíblia, Hebreus se destaca. Sua história tem sido cheia de controvérsias, ela tem sido ignorada, sua autoridade tem sido desafiada, duvidaram de sua canonicidade e foi implacavelmente estudada para determinar-se quem é seu autor, que foi o tema da lição passada, né? O aumento do interesse pelo período helenístico em relação à história da civilização também influenciou o estudo da epístola aos Hebreus. Alguns dos mistérios da epístola estão sendo agora comparadas à cultura helênica do mundo mediterrâneo oriental pós-alexandrino, que, como nós já estudamos, né, Alexandre o Grande, né, foi ele que helenizou o mundo, fazendo com que o mundo todo conhecesse, né, a cultura grega, né, que ele vem lá da Grécia. Mas o que nós vamos estudar e ver é que o próprio Novo Testamento foi escrito na língua grega, não é? E é muito interessante porque o grego koiné, que era o mais popular, quando nós estudamos essa área, nós aprendemos isso. Alguns mestres acham que as pessoas para as quais a epístola aos Hebreus foi escrita foram diretamente influenciados pela cultura helênica e talvez fossem inteiramente helenizados. Tal ponto de vista tende a sugerir possíveis revisões de antigos pontos de vista quanto aos destinatários da epístola e o seu propósito. Tem-se dito que a epístola aos Hebreus é a menos conhecida de todas as epístolas do Novo Testamento. Pode ser, mas uma coisa parece mais certa: a epístola aos Hebreus é mais fácil de compreender quando há familiaridade com os 5 livros de Moisés, conhecido como Pentateuco, né? O laço inseparável do raciocínio limitado ao sistema levítico liga o Pentateuco à carta aos Hebreus. Os problemas apresentados pelo livro são desafiadores. Em suma, eles envolvem sua autoria, destinatários, leitores, data, motivos e relacionamento com o cristianismo, judaísmo e cultura helênica do primeiro século. Cristãos de simples congregações ou em grupos maiores, geograficamente mais espalhados, estavam em perigo de apostatar de Cristo, retomando a Moisés. Esta condição de apostasia era um perigo imediato. Está lá em 2:1, né? Com base na incredulidade, no 3:2, a conduta insinuava uma possível apostasia, que apostatar é você deixar Cristo, né, e procurar outras informações ou instruções ou se adequar a elas. A negligência dos cultos, como está lá em 10:25, o crente se ausentou da igreja, ele começa a esfriar, obviamente, né? Não deixando de congregar, como é costume de alguns, está lá em Hebreus 10:25,
A fraqueza na oração, está lá em 12, no versículo 12, uma certa instabilidade doutrinária, está lá no 13:9, a recusa em ensinar aos outros, que é dever do crente maturo, não é? Está lá em 5:12, e a negligência das Escrituras, 12:1, eram outros sintomas de fraqueza espiritual. Nós já começamos a aprender que não podemos errar como os outros, né? Como diz Santana, quem não aprende com os erros dos outros está fadado ao retiro. E quem repete o erro sofre as mesmas consequências. Não é isso mesmo? Tá, e o perigo estava em que aqueles que eram santos, irmãos, participantes da vocação celestial, está lá no 3:1, pudessem cair, está no 6:6. Para impedir tal desenvolvimento, o autor de Hebreus destaca a superioridade de Cristo em uma série de contrastes com os anjos, Moisés, Arão, Melquisedeque e o sistema levítico. Obviamente que todos esses servos, todos esses ensinamentos apontavam para o Senhor, mas é preciso buscar, né, a direção, examinar as Escrituras e não procurar adaptá-la ao que você acha ou que alguém acha. O que mais existe, né, nos nossos teólogos modernos são pensamentos, são ideias, e eles buscam textos que apoiam as suas ideias e citam, e esquece de que a Bíblia precisa de um contexto, de um propósito, de um objetivo, de um porquê o Senhor permitiu determinados ensinos, que era para trazer ao esclarecimento da verdade, né? O objetivo de tais contrastes foi mostrar a inferioridade do judaísmo e a superioridade de Cristo. Você sabe que o povo teve o tempo dos hebreus, depois de Israel e finalmente de judeus, não é? Que está mais próximo de nós quando Cristo chegou. Continuando, conforme o escritor desenvolve seus pensamentos, ele entretece 3 conceitos. Vamos lá, o primeiro é a exortação, 13:22. O segundo é uma série de advertências, 5 em número, está lá em 2:1-4, 3:7-19 e vai por aí. E o terceiro é a consolação ou a garantia, reunidos à volta do pensamento apresentado pela palavra considerai, está lá em 3:1, que chega ao hebreu, comentário bíblico de Moody, 3, seu ponto culminante na frase considerai. Pois atentamente aquele que suportou, com base nesses conceitos, o escritor argumenta contra a tendência da apostasia. Amém, queridos? Agora vamos ler o texto e eu vou procurar. Se eu não terminar, não vou me apressar. Eu faço esse estudo em 2 aulas. Mas vamos lá, vamos ler agora o texto. O texto está no livro de Hebreus 2, 1-18. Abre a sua Bíblia e vamos ler. Por isso, é preciso que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É o verso 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Verso 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuído de acordo com a sua vontade. Vamos para o verso 5. Jesus, o homem, não foi ao anjo que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Verso 6. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que dele te importes, e o filho do homem para com ele te preocupes? É o 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. O 8. Tudo sujeitou debaixo dos seus pés.
ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Vamos para o 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação dele. Jesus, o autor da nossa salvação. O 11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Olha que glória, né? O 12, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O 16, pois é claro que não é aos anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Encerro com 18, porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Essa é a nossa leitura básica. Vamos para a devocional que está em Atos 7, 35 a 39. E este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. O 36, eu li o 35. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. O 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração, voltaram para o Egito. Então aqui estão os dois textos básicos para nós estarmos ministrando essa aula. Já se passou 30 minutos. Vamos lá. Vamos fazer agora uma introdução, né? Todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Porém, os cristãos ainda não viam que todas as coisas estavam sujeitas a ele. Este era um problema de entendimento de alguns cristãos que o escritor queria esclarecer. Embora não vissem que todas as coisas estavam sujeitas a Cristo, isso não muda a realidade dos fatos. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Queridos, não é brincadeira. Jesus mostrou que ele tem o poder de todas as coisas. Ele mostrou que tinha poder sobre o tempo, tinha poder sobre tudo que estava à sua volta. Ele tinha poder até de chamar o morto à vida. Fez isso com Lázaro. Sai para fora. Ele mostrou que ele tinha poder sobre a natureza. Ele estava com o barco naquela tempestade, ordenou o vento, ordenou o mar revolta, enfim, fez com que tudo lhe obedecesse. Chegava os discípulos: mas quem é este que até o mar
e o vento lhe obedece. Esse é o Jesus. Ele tem poder sobre a morte. Ele chegou na porta, o homem estava morto há 4 dias, chamou, ele voltou. Esse é o Jesus que nós pregamos. Este é o Jesus que estava com eles e eles não entenderam quem era, porque ele ainda não está visivelmente sob o domínio de todas as coisas, mas tudo depende da liberação dele, o próprio diabo, para se mover só se ele permitir, não é, queridos? Então eu fico muito preocupado com as revelações que estão surgindo, que fogem a um princípio de um Deus que está no controle de todas as coisas, não é? Então se você crê nisso, você tem que estar com o coração tranquilo, tem que estar em paz. Eu vou sair da minha casa, vou para o meu trabalho, vou voltar, entreguei minha vida nas mãos do Senhor, estou esperando no Senhor, é nele que está a minha convicção e a minha fé. Viu, queridos? É o Senhor que tem nas mãos até a chave da morte, para morrer só se ele deixar, até a chave do inferno, para os demônios saírem de lá para fazer alguma coisa, só se ele permitir. Quem tem a chave tem o cinto, quem tem o domínio, ele tem o domínio de todas as coisas. Então nós, os cristãos, mas já estou preocupado, o que vai acontecer? O que está acontecendo no mundo? Tudo o que está acontecendo está se cumprindo o que este livro deixou registrado, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas vamos lá, somente no capítulo 2 é possível precisar qual o contexto da carta aos Hebreus, visto que o primeiro capítulo resume-se em uma abordagem específica sobre a pessoa de Cristo. Antes de prosseguir, é necessário enfatizar que caso não houvesse o aposto explicativo do primeiro capítulo, que trata especificamente da pessoa de Jesus, está lá em Hebreus 1, 3 a 4, juntamente com várias citações do Antigo Testamento, né? Está em Hebreus 1, 5 a 14, o texto principal da carta ficaria assim: o assunto principal que o escritor da carta transmite aos leitores começa no capítulo 1, verso 1 e 2, e continua no capítulo 2, verso 1 em diante, que é o que nós estamos tratando hoje. Ele queria que os cristãos entendessem que, como Deus falou muitas vezes, de várias formas, aos pais, quer dizer, os israelitas, utilizando os seus profetas, agora falou através do seu filho, o que demanda maior diligência por parte dos ouvintes com relação ao que já foi ouvido. O tema em destaque na carta aos Hebreus é a mensagem anunciada. Neste capítulo é possível determinar o tema, o enfoque e o contexto da carta aos Hebreus. Do verso 1 do capítulo 2 da carta é conclusivo, portanto, e decorre do argumento apresentado anteriormente nos versos 1 e 2 do capítulo 1. O escritor demonstrou que antigamente Deus falou várias vezes, de muitas maneiras, mas que nos últimos dias nos falou através do seu próprio Filho. Queridos, o Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, esteve aqui. Não é? Ainda que os ateus, ainda que aqueles que não creem, que tenham outras ideias, ou outras divindades, né? Porque não existe, só existe um Deus, não é? Mas eles jamais podem desacreditar na existência de Jesus, que veio buscar e salvar o perdido. Por isso que nosso calendário marca antes de Cristo e depois de Cristo, que é a era que nós estamos vivendo. Estamos no ano 2023 do nascimento de Jesus. Está claro, esse Jesus poderoso que veio com uma missão, cumpriu e daqui a pouco volta para levar a sua igreja. Os cristãos não podem seguir o exemplo negativo dos israelitas, que foram relapso quanto ao que Deus falou por intermédio dos seus servos e profetas. Agora, após terem ouvido a mensagem de Deus por intermédio do Filho, os cristãos devem atentar diligentemente para as coisas que já ouviram. A conclusão do escritor segue com uma exortação: convém-nos atentar com mais diligência. É conveniente aos cristãos atentarem diligentemente para as coisas que já ouviram,
para que em tempo algum se desvie do Evangelho. Você precisa ter a sua vida de acordo com os ensinamentos sacrossantos dessa palavra. Ela é luz, ela é lâmpada, ela alimenta, ela liberta, ela gera o que mais necessitamos para a nossa caminhada. Ela gera fé. Está lá em Romanos 10:17, não é? Fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Às vezes eu começo a pesquisar na internet, encontro cultos de grandes movimentos, com milhares de pessoas, mas pouco essa palavra está sendo instruída. As pessoas querem milagre, querem revelação. Queridos, isso é o ornamento da igreja, mas a base para que essas coisas se firmem em nós é quando nós estamos baseados nas Escrituras. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Nós temos que primar, abrir o culto com a Bíblia, pregar a Bíblia, não é? Que você tenha uma revelação, não é? Então nós vamos ter muito cuidado, porque as revelações e até a nossa intimidade, quantos mistérios Deus revelou na vida deste homem aqui, no tempo que eu fazia missões. Hoje eu estou mais local, mas quando eu fazia missões, chegava a fazer numa viagem 6.000 quilômetros. Eu e Márcia chegávamos, já falei isso, estou repetindo, chegávamos em um determinado lugar, descíamos para orar e Deus dizia tudo o que Ele ia fazer e fazia. Esse é o nosso Deus. Mas, querido, o pastor Gênero não pode sentar e começar a... Irmãos, quero dizer o que aconteceu ali, o que aconteceu ali. Amém, isso deve servir como testemunho, mas é a palavra que vai firmar a fé das pessoas. É a palavra que vai gerar fé, né? Como está lá em Hebreus 10, 38 e 39. O meu justo viverá pela fé. E por que fé? Nós não vemos, mas cremos e sentimos, e essa realidade ocorre nas nossas vidas. Vamos lá. Ora, Deus falou várias vezes, de muitas maneiras, ao povo do Antigo Testamento, e muitos pereceram, né? Olha só, pereceram por não atentarem para a mensagem. O cristão, por sua vez, deve utilizar o passado do povo de Israel como exemplo a ser e ser diligente, atentando para o que já ouviu, não é? Quando nós lemos Romanos 15, no versículo 4, ele diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Esse livro gera fé na palavra de Deus. E quando Jesus, que é o que está sendo citado aqui, falou-nos nos últimos dias, essa palavra ainda tem que ser mais guardada e observada. Vamos lá. O adendo explicativo acerca da pessoa de Jesus no capítulo 1, Hebreus 1, 3, 4, foi inserido antes da argumentação do capítulo 2, com dois objetivos. Vamos lá. Primeiro, para dar peso à argumentação de que o escritor da carta apresenta nos versículos 2 a 4 do capítulo 2. 2, para compreendermos que o Filho de Deus glorificado é a expressa imagem do Deus invisível. Tá aí o porquê. O peso da argumentação decorre dos seguintes fatores. Se a palavra dos anjos, que são ministros de Deus, permaneceu firme e toda transgressão e desobediência couberam justa retribuição, que se dirá da palavra do Filho, que é a expressa imagem do Deus invisível? A exortação é clara. O cristão deve atentar para o que já foi dito, para que em tempo algum se desvie do que foi anunciado. Observe que o risco de se desviar da palavra é anunciada e é efetivo. O que quer dizer efetivo? Que pode acontecer ou ser feito, exequível, realizável. Então tem que prestar atenção, queridos. Aí está, não é? Uma vez que o próprio escritor da carta se inclui entre aqueles que devem atentar diligentemente para a mensagem do Evangelho, ao utilizar a primeira pessoa do plural, nós, ao registrar, portanto, convém-nos. O escritor da carta demonstra que ele também ficaria exposto a riscos caso não atentasse diligentemente
para o que Deus já notificou por intermédio do seu Filho. Queridos, é uma coisa muito linda, muito maravilhosa, quando o crente pauta a sua vida dentro das Escrituras, buscando saber. Ser bereano, eu sempre repito essa palavra, porque ficou registrado lá no livro de Atos. Os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam nas Escrituras se as coisas que estavam sendo ditas tinham base na Bíblia. Eu vejo muitas argumentações da cabeça, o camarada acha e fala, como muitas interpretações. Eu fico olhando, está tão claro nas Escrituras, mas as pessoas querem dar a sua ideia, aquilo que se chama de achismo, mas eu acho. Você pode achar o que você quiser, mas você deve ensinar o que está lá em 1 de Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Tem que ser baseado nas Escrituras, que é a forma de você ensinar e o seu ensinamento abençoar as vidas. Em hipótese alguma, o escritor descarta a fidelidade de Deus, visto que por meio que o homem seja infiel, Deus continua fiel e é poderoso para salvar. Como está lá em Romanos 9,6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Olha aí, longe de nós entendermos que a salvação não é eterna, porém não e porque alguém frequenta uma igreja evangélica que já lhe pertence à adoção. Não basta você estar na igreja de Deus, você tem que estar no Deus da igreja, você tem que ter uma experiência com o Senhor. Paulo era um velho professor do campo de Israel, das tradições, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele mudou. Aí ele viu quem era e o que era o Deus da Bíblia, e a Bíblia de Deus é o que nós precisamos. Deus existe? Claro que ele existe, mas você já teve uma experiência pessoal com ele? Precisamos ter essa experiência para crermos, porque para você crer em Deus, você tem que vê-lo. Mas pastor, ele é invisível, mas pela fé, você o enxerga, pela fé você experimenta as suas promessas. Por isso que ele diz, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, como disse Tiago. Ou seja, o cristão deve entender que a palavra falada por Deus tem o suporte da sua fidelidade e imutabilidade, ou seja, ele não volta atrás. O Senhor falou, ele vai cumprir. Esta é a garantia da salvação dos que creem, a fidelidade e imutabilidade de Deus. Mas da mesma forma que o homem é salvo por causa da fidelidade de Deus, é necessário compreender e não esquecer que Deus trará ira sobre todo o coração impenitente. O que é impenitente? Vamos lá. Que persiste, que se obstina no erro, no vício, no crime, quanto mais no pecado, quer dizer, ele repete, ele faz, continua fazendo, relapso. Veja bem, ele cumpre a palavra dele em todos os aspectos. Aquilo que diz, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus não volta atrás de sua palavra, porém o homem pode, de modo próprio, desconsiderar o que já foi ouvido e desviar-se do que Deus propõe através do Evangelho de Cristo. Queridos, esse livro, essas instruções, eu quando leio de Gênesis a Apocalipse, já li essa Bíblia algumas vezes, continuo lendo, estou lendo de novo e vou continuar lendo. E sempre que leio, descubro coisas novas, porque a palavra de Deus, ela é nova toda manhã. Você lê, entende, o Espírito Santo vem, porque ele é o mestre por excelência. Foi ele que inspirou a inscrição deste livro e ele abre o teu entendimento para você entender. E isso é uma glória muito grande, né? A pessoa pode ouvir a mensagem do Evangelho, não compreender e nem atentar para o que já ouviu, e o maligno vir e arrebatar o que foi semeado. Você se lembra quando Jesus contou a parábola do semeador? Está lá em Mateus 13, eu vou ler só o 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. É muito ilustrativa essa mensagem,
Então você tem que guardar essa história de que você gostou do culto de domingo. Mas foi uma glória. Aí a pessoa pergunta, o pastor pregou que mensagem? Não, eu não lembro, mas foi uma glória. Aonde ele leu? Não, eu não lembro, mas foi uma glória. Querido, que glória é essa? Porque o que vai trabalhar na tua vida, a palavra ruminar, é você comer e depois ficar mastigando. O texto, a palavra, a mensagem, o tema. Não deixe o diabo tirar isso de você. Às vezes o santo da igreja chegou, ligou a televisão, já foi ver as coisas que você se entrete. Tudo bem que você faça isso, mas você tem que ter alguma coisa que tem que ser teu primeiro lugar, ser a prioridade na tua vida, que são as coisas de Deus. Deus está em primeiro lugar, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Agora, vem no complemento, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, querido? Então aí, a indagação dos escritores hebreus é oportuna. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É o verso 2. Ou seja, atentar com mais diligência para o que já se ouviu é o mesmo que atentar para a tão grande salvação revelada em Cristo. Você tem que guardar no coração, na sua mente, na sua vida, e sempre que os pratos te forem oferecidos, porque uma das estratégias de Satanás é oferecer entretenimento, é oferecer acontecimento, e você indiretamente acaba participando, você acaba concordando. A Bíblia é clara, está lá em Efésios 5, e não vos conformeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenais. Você tem que ter a tua posição, você não vai sair pichando ninguém, mas você deve demonstrar, olha, você está vendo e está fazendo, mas o que a palavra de Deus diz? Mas eu não creio na Bíblia. Isso não muda a Bíblia, isso não muda o teu destino, o você não crê. Agora, se você crê, muda. Por que muda? Porque todos nascem debaixo da ira de Deus, mas aqueles que creem em Jesus, então ele sai da ira e vai transformar-se em abençoado. Vai mudar se você crer. Se não crer, não vai mudar nada. E eu quero te dizer que todos nascemos condenados. É o que diz o capítulo 2 de Efésios 1-3. E também o textual está lá em João 3, versículo 36. Os que creem, os que não creem não verão a vida, porque os que creem, sim, esses participarão dessa glória. A tão grande salvação aqui citada começou a ser anunciada por intermédio de Jesus, o Senhor. E se os cristãos não atentarem diligentemente para o que ouviram, há a possibilidade de se desviar-se das palavras de Cristo, que é o Espírito e vida. Você não pode desviar, você tem que estar atento, muito atento, Jesus, a tudo que o Senhor falou. Queridos, eu vou ter que fazer em 2 etapas mesmo, eu ainda estou no início, tem muito material para vocês. Vou adiantar mais um pouquinho. Não há como ser salvo se não atentar para o que foi anunciado por Cristo e seus apóstolos, lá em Hebreus 12, 2. O que foi anunciado por Jesus também foi confirmado pelos que ouviram dele. E Deus, por meio de sinais e milagres, também deu testemunho com eles. O tema da carta começa a ficar perceptível, que é atentar para a palavra que Deus anunciou aos homens por intermédio do seu Filho. Observe como o tema tem início no capítulo 1 e percorre toda a carta. Outrora Deus falou por intermédio dos profetas. Nestes últimos dias falou por intermédio do Filho. Exortação para se atentar para o que já ouviu, Então vamos lá. Considerar que a palavra dos anjos permaneceu firme, está lá em Hebreus 2:2, como ser salvo se negligenciar o que é anunciado por Jesus. Eu vou dar uma paradinha nessa última frase. Confirmando o que Jesus anunciou, Deus novamente testificou por meio de sinais e prodígios. Queridos, eu vou parar, gostaria de continuar, Vai continuar no próximo domingo. Então, continua no próximo domingo e aí a gente vai poder concluir isso daí. O que vai acontecer no próximo domingo? Próximo domingo vai ser dia, eu só quero ver aqui.
12 vai ser dia 19. Então deixa eu botar 19/03, nós vamos continuar, então, essa lição. Amém, queridos? Há muita coisa, eu não tenho pressa, porque pesquisamos, é uma semana de pesquisa, a gente vai, lê, estuda, para trazer para vocês. E o que deve ficar no nosso coração é atentar para o que diz as Escrituras. Foi falado pelos profetas, foi falado pela lei, foi falado pelos apóstolos, e agora nós estamos estudando o que Jesus falou para nós. Devemos guardar no coração. Como diz o salmista no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A outra frase, como purificará o mancebo o seu caminho, observando, quer dizer, o caminho conforme a palavra de Deus. Amém, queridos? Que nessa palavra é que está a sua vitória, a minha vitória e a firmeza para caminharmos sem tropeçar. Amém, queridos? Vamos parar aqui e no próximo domingo nós vamos continuar. Em nome de Jesus, né? Porque com certeza o Senhor tem muito ainda para nos ensinar e nós vamos estar aproveitando. Amém? Agora vamos chamar o nosso louvor, que é o louvor 137 do cantor cristão. Abre o seu cantor aí no 137 e nós vamos adorar o Senhor com esse cântico e eu volto para fazer as conclusões. Amém, queridos? Vamos lá. 137 do cantor cristão. Amém, queridos? Vamos lá. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, bem, pois assim satisfazes, Senhor, a mim. Amém, queridos? Nós estamos encerrando a nossa escola. No próximo domingo nós vamos continuar. Ainda tem muito material para vocês. E a Bíblia é um livro aberto para aqueles que buscam, que creem e que estão dispostos, sobretudo, a obedecer. Como disse o Senhor, sede praticantes e não ouvintes, né? Só ouvir não é suficiente, né? Tiago falou sobre isso. Amém? Que vamos conhecer os nossos aniversariantes dessa semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe, multiplique muito os anos de sua vida, sobretudo na presença do Senhor, aprendendo com o Salmo 90:12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, queridos? Então, essa é a palavra. Parabéns a você e a todos que estão comigo. Não esqueça que meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, 18 horas nós temos o clamor das 18 horas. Mas nós vamos transmitir para vocês também uma palestra sobre evangelismo e missões, que será feita pelo nosso obreiro, irmão Daniel. E você esteja conosco. A partir das 16 horas nós vamos não dar todo o assunto, mas um pouco nós vamos estar transmitindo para você. 18 horas, aí nós estaremos com o nosso culto de missões e evangelismo. Hoje é um trabalho especial pela equipe de missões. Essa equipe, boa parte dela, vem da Zona Sul. Vamos ter o nosso pastor José Pelimates, que é o presidente da Regional 1, a nossa irmã Isabelle, seu esposo, né, Rosival, né, o pastor Misael. Olha, queridos, nós vamos estar hoje com um grupo de valores na igreja de São Miguel Paulista e o culto vai ser uma glória. À noite, sim, nós vamos transmitir a partir das 18 horas o culto completo.
mas vamos passar para vocês também. Então, até lá, não deixe de congregar, amém? Como está lá, e nós vamos estar estudando no capítulo 10, 25 de Hebreus, né? Não deixando de congregar, como é costume de alguns. O deixar de congregar é como se você fizesse uma fogueira cheia de brasa acesa. Você pega uma das brasas, tira da fogueira e bota à parte. Ela, sem o calor das outras brasas, ela começa a apagar, vai virar um carvão, não é verdade? Então preste atenção, não deixando de congregar. Você precisa congregar, ouvir o seu pastor, congregar com o povo, naquela adoração como igreja, porque você é membro da igreja, você sozinho não é a igreja, você é uma parte da igreja. Mas quando nos reunimos, a igreja está adorando. Aí está a necessidade de congregar. E o Senhor Deus, Ele sempre amou a congregação do povo, né? Onde estiverem 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Ah, mas então só 2 ou 3 nas casas também está. Muito bem, é verdade, o Senhor sempre vai estar com você também. Mas Ele orientou sobre esta pedra, falando dele mesmo, edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus é o lugar que você deve estar. Congregue na sua igreja. E você que não vai estar, assista aos cultos online. Não deixe de cultuar, mas não é a mesma coisa, viu? É, vamos dizer assim, o possível, né, para quem não tem, mas o ideal é estarmos na casa de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até logo mais, às 16 horas, ou 16 e pouquinho, a gente vai dar um flash da palestra para você. E à noite, o culto inteiro, você vai estar participando para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Pai Celeste, obrigado por essa escola, Senhor, por todos que estão comigo aí. Não falei o nome de todos, mas todos estão diante de Ti participando. Abençoa grandemente suas vidas. Prepara-nos para o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, para o nosso culto das 16, para o encontro de evangelização que vai acontecer aqui na sede de São Miguel Paulista, às 14 horas, para a evangelização do bairro. Pai, abençoe esse trabalho, o culto, a palestra e tudo nós já te colocamos nas tuas mãos, pedindo a tua intervenção, a tua direção em tudo, Pai. Abençoe aqueles que já estão se preparando para vir para São Miguel, para participar desse trabalho. E que em tudo, Pai, o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado. Eu oro assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Abençoa os nossos aniversariantes e todos que estão comigo. Se algum pedido foi colocado, eu entrego nas tuas mãos e peço esta vitória. Também aqueles que vão assistir através dos grupos, eu já entrego em tuas mãos. Abençoa, Pai. É a oração que faço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. A Igreja de Cristo na terra, que faz parte do corpo de Deus, ela vive com Cristo a reinar e perto está de subir.